Descubra os segredos ocultos por trás da vida selvagem, enquanto exploramos casos raros e baseados em fatos reais de animais aparentemente comuns, que transcendem além dos seus instintos, tornando-se verdadeiros predadores humanos. No episódio de hoje, exploraremos 3 dos piores assassinos em série do reino animal que já percorreram a Terra. Você está no canal Relato Animal. Se você não é inscrito, se inscreva e fique por dentro das histórias mais sinistras baseadas em fatos reais. Clica no like e vamos nessa. Primeira história. O tigre. Localizada no leste da Rússia, a península de Kamchatka é uma extensão longa de terra, estendendo-se por mais de 1.240 quilômetros e cobrindo uma área de mais de 260 mil quilômetros quadrados. Esta vasta península vulcânica é de tirar o fôlego em sua beleza, mas ocasionalmente revela-se ser letal. Os invernos em Kamchatka são longos e severos, com temperaturas que podem atingir menos 30 graus Celsius, acompanhados por um clima frio e nevado. No entanto, o clima não é a única ameaça na região. Na década de 1920, os habitantes de Kamchatka enfrentaram não apenas os desafios da natureza, mas também a presença de um assassino à solta, um tigre siberiano com até 365 quilos, caçando nas aldeias da península, selecionando suas vítimas uma a uma. O saldo de mortes começou a aumentar. A primeira vítima do tigre foi um jovem da vila de Kushi, que estava cortando lenha numa tarde nas bordas da tundra congelada. O som das árvores caindo atraiu a atenção do tigre a cerca de 3 quilômetros de distância. A cada golpe de machado, o tigre se aproximava, suas pegadas profundas na neve enquanto se movia furtivamente pela floresta. O tigre avançou até ter uma visão clara do lenhador, firmando os olhos em sua presa. O tigre lançou-se sobre o jovem homem, derrubando-o na neve fria. Tentando revidar, a vítima não teve chance contra o peso do animal. Em seguida, veio a mordida, o tigre envolvendo suas presas no pescoço do homem, esmagando sua traqueia. Enquanto o sol se punha no horizonte, a esposa da vítima soou o alarme quando ele não retornou para casa. Os aldeões começaram uma busca, descobrindo uma trilha de sangue na neve que os levou à cena do ataque. Esse foi apenas o início. Nos meses seguintes, 3 vilarejos ao longo da península de Kamchatka foram palco de múltiplos ataques de tigre. O tigre atacava indiscriminadamente, deixando moradores de todas as idades brutalmente dilacerados próximos às suas casas. Pessoas que saíam para trabalhar nos campos desapareciam sem deixar rastros. Esse inverno aterrorizante estendeu-se de 1920 a 1924, atacando mais de 15 vidas. À medida que a primavera chegava e a neve derretia, mais corpos eram descobertos, todos exibindo os sinais característicos de um ataque de tigre, sangrentos e desmembrados, espalhados como detritos nas planícies geladas. Com o aumento da temperatura, os ataques de tigre cessaram aparentemente. As pessoas começaram a relaxar, permitindo que as crianças brincarem ao ar livre novamente, e os agricultores cultivavam seus campos sem medo. Parecia que o tigre havia se afastado, talvez morrido ou encontrado um novo território. Independentemente do que aconteceu, as pessoas sentiram um alívio e tentaram deixar para trás aquele inverno devastador. Contudo, não era o fim da história. À medida que a península de Kamchatka mergulhava novamente no rigoroso inverno no final de 1924, o tigre voltou a aparecer. Desta vez, mais audacioso, o felino começou a invadir casas como um verdadeiro pesadelo. Arrancava pessoas de suas camas enquanto dormiam na calada da noite, deixando aldeias inteiras em gritos. Ninguém estava a salvo. As comunidades, assoladas pela perda de entes queridos, clamaram por ajuda ao exército. Caçadores comuns e até mesmo uma companhia do exército foram mobilizados para enfrentar o terror. Os soldados vasculharam a paisagem circundante em busca de sinais do tigre, até mesmo usando uma aeronave para localizá-lo do alto. Eventualmente, um grande tigre foi rastreado e morto pelo exército. As comunidades locais celebraram, considerando os soldados heróis. No entanto, os caçadores locais,
ao inspecionarem o tigre morto, sentiram um arrepio. Apesar de ser um tigre impressionante, as pegadas não correspondiam às do verdadeiro assassino, que deixava rastros de mais de 20 centímetros na neve. O tigre morto não era o culpado. Conforme o inverno retornava às aldeias no final de 1925, os ataques recomeçaram, mergulhando os habitantes novamente no pesadelo. Iludidos por uma falsa sensação de segurança proporcionada pelo exército, os aldeões começaram a sentir que o tigre era, de fato, uma ameaça constante. O felino não foi capturado pelo restante da temporada de inverno, ceifando mais vidas inocentes. A única evidência que restava eram as pegadas enormes do tigre, possivelmente pertencendo a um dos maiores já registrados na história. Uma das 4 pegadas de suas patas estava menos afundada do que as outras, sugerindo que o pé suportava menos peso. Acreditava-se que o animal estava ferido e caminhava de maneira incomum, o que poderia explicar os ataques. Um predador menos capaz de caçar suas presas típicas procuraria em outros lugares, e os habitantes da península de Kamchatka eram alvos fáceis, mais leves, mais lentos e menos defensivos do que as renas. Após mais um cansativo inverno, o tigre parecia ter desaparecido de repente. A primavera voltou, e as pessoas retomaram cautelosamente suas atividades cotidianas. Quando o inverno chegou em 1926, os moradores se prepararam para outra rodada de ataques, mas ela nunca ocorreu. Por 3 invernos consecutivos, o tigre havia devorado mais de 100 pessoas em 1923, 1924 e 1925. Os restos da maioria eram encontrados dias ou semanas depois, mas alguns simplesmente desapareciam sem deixar vestígios. Desde então, e com gerações passadas, as pessoas ainda falam dos invernos em que o diabo visitou a cidade. Ninguém sabe o que aconteceu com o tigre, talvez ele tenha ido procurar novos territórios, mas isso parece improvável, dado seu status como predador supremo com pouco a temer em um território vasto e rico em presas. Talvez o tigre tenha morrido, ou talvez ele fosse realmente o diabo e tenha retornado às profundezas ardentes do inferno após enviar mais de 100 pessoas inocentes para seu infeliz destino. Segunda história. O lobo. Os lobos são personagens centrais em diversas lendas ao longo da história. Sua natureza poderosa, olhares penetrantes e uivos arrepiantes continuam a despertar medo por todo o mundo. Os lobos são criaturas sociais que vivem em matilhas, geralmente compostas por 6 a 10 indivíduos. Houve apenas 30 ataques em um período de 18 anos em todo o mundo, dos quais apenas 2 foram fatais. No entanto, no final do século XIX, ocorreu um ataque tão brutal que resultou na extinção total dos lobos na região. Um ataque por 2 lobos sanguinários e renegados na Finlândia ocorreu, atacando e devorando 22 crianças em um único ano. Turku é uma pequena cidade na Finlândia, composta por planícies e florestas cobertas por pinheiros e abetos. A vida selvagem na área inclui ursos pardos, alces, linces e os lobos. Naquela época, a economia era baseada na agricultura e na criação de animais, então a maioria das pessoas cultivava sua própria comida em fazendas familiares. Entre os anos de 1711 e 1882, na Finlândia, até 265 pessoas foram mortas por lobos. Isso se deve ao fato de os colonos humanos terem caçado drasticamente alces, sendo a principal fonte de alimento dos lobos. Isso os forçou a caçar presas fora de sua fonte de comida normal, os humanos. Na década de 1821, a Finlândia começou a vivenciar uma praga de ataques de lobos solitários, especificamente a crianças. Os lobos da Finlândia estavam rapidamente aprendendo a caçar humanos vulneráveis, como crianças, por comida fácil em tempos de escassez. Em 1880, o número de ataques e mortes causadas por lobos atingiu níveis alarmantes, concentrando-se principalmente nas florestas ao norte de uma cidade chamada Turku. Quando os humanos inicialmente se estabeleceram em Turku, os lobos tinham receio dos humanos, mas a situação se inverteu,
e agora os humanos viviam com medo dos lobos. O primeiro incidente envolveu dois irmãos jovens que estavam se divertindo na neve em 15 de janeiro de 1880. Os irmãos presenciaram um lobo solitário emergindo das proximidades da floresta e entrando dentro do território da fazenda. O lobo, de repente, salta a cerca e ataca o mais novo dos dois, que, mordendo-o e sacudindo-o como um brinquedo antes de arrastá-lo para a floresta. Seu irmão grita em choque enquanto corre para chamar os pais. A mãe do garoto convocou uma equipe de resgate que seguiu a trilha de sangue deixada na neve. Cerca de 500 metros abaixo da trilha de sangue, a equipe de resgate encontrou a perna direita de Jonas arrancada de seu corpo logo abaixo do quadril. Conforme a equipe de resgate avançava um pouco mais pela trilha de sangue, esperando encontrar o corpo do menino, em vez disso, descobriram as roupas rasgadas e ensanguentadas do menino. Infelizmente, nenhum corpo foi localizado. Estava claro que o menino foi devorado pelo lobo após esse ataque fatal ao pequeno Jonas. O governo emitiu recompensas por lobos e organizou caçadas de lobos nas áreas circundantes. Apesar de semanas de caça, nenhuma delas foi bem-sucedida, e os lobos escaparam de todos os esforços para capturá-los ou matá-los. Cerca de 3 meses depois, em 25 de maio, Jennifer, de 3 anos, estava brincando no quintal de sua casa no campo. Sua mãe, que estava dentro de casa, ouviu a filha gritar de dor, fazendo-a correr para fora para verificar o que aconteceu. Logo fora da porta da frente, onde sua filha estava brincando, ela encontrou o pé decepado de Jennifer. Sua filha e tudo mais haviam desaparecido do quintal, deixando apenas um rastro de sangue perto da borda do quintal, junto com pegadas de lobo que se dirigiam para a floresta. Sua família realizou um memorial para ela 2 dias depois, no dia do memorial de Jennifer, em 27 de maio. 3 crianças estavam voltando para a casa da escola, 2 delas saíram correndo, deixando sua amiga para trás. Diane, de 7 anos, foi agarrada pelo lobo. Ele segurou Diane em suas mandíbulas antes de correr de volta para as árvores, tão rapidamente quanto chegou. Os adultos foram logo alertados e começaram a procurar a área por Diane, mas apenas o sapato e a saia dela foram encontrados. Agora, 3 crianças foram atacadas, mortas e devoradas em um período de 3 meses, tudo proveniente do que parece ser o mesmo e sanguinário lobo solitário. O medo agora se espalhou por toda a região. No dia seguinte e a alguns quilômetros de distância, Laura, de 5 anos, sai para encher um balde d'água de uma nascente perto de sua casa. Depois de um tempo sem que sua filha voltasse, os pais foram procurá-la e, para o horror deles, encontraram o balde d'água vazio em uma poça de sangue. Os vizinhos procuraram pela menina, mas, assim como as outras vítimas, nenhum vestígio dela foi encontrado. Os residentes da área imediatamente suspeitaram do lobo furioso. Felizmente, nas próximas 2 semanas, não houve relatos de fatalidades causadas por lobos. No entanto, em 20 de junho, as coisas pioraram. As crianças estavam brincando no quintal da cabana da família, e Beyoncé, uma menina de 4 anos, não percebeu o que as outras crianças descrevem como um grande cachorro se aproximando. O lobo morde a menina no pescoço, sacode-a até a morte, e as outras crianças correm para chamar a mãe ao verem o ocorrido. Um grupo de busca, ao vasculhar a floresta próxima, só encontra os intestinos da menina perto de seus sapatos, com os pés ainda dentro. O governo regional então exige o extermínio total de todos os lobos na área, pedindo aos cidadãos para matar qualquer lobo que encontrarem. Até foram oferecidas recompensas por cada lobo morto. Isso levou à morte de 6 filhotes de lobo inocentes pelas mãos dos caçadores, mas infelizmente o lobo assassino ainda estava solto. Quase 10 semanas depois, em 5 de agosto, o lobo escolheu sua próxima vítima. 2 garotas estavam caminhando por uma estrada de terra remota na fazenda de suas famílias, ao lado da floresta, quando um lobo apareceu do nada. Jenny, uma menina de 11 anos, foi brutalmente atacada e morta pelo lobo enquanto sua amiga ficava paralisada de medo.
Só depois de perceber que Jenny estava morta, ela corre pela trilha de terra enquanto o lobo come Jenny atrás dela. Os eventos ficaram silenciosos por quase 2 meses, até 10 de outubro, quando o lobo ficou com vontade de sua nova comida favorita, humanos. O lobo ataca Rebecca, de 5 anos, e leva seu corpo para o fundo da floresta, onde seu pai descobriria seus restos no dia seguinte. Em 18 de outubro, Roberta, de 6 anos, é arrancada da floresta perto de sua casa. Um grupo de busca vasculha a floresta por 3 dias, mas tragicamente seu corpo ou qualquer sinal dele nunca foi encontrado. Nesse ponto, o lobo se acostumou ao gosto da carne humana e à incapacidade das crianças de oferecer muita resistência, o que apenas incentivou o lobo a continuar caçando. Uma semana depois, Josh, de 7 anos, estava brincando na floresta a uma curta distância de sua casa. Ao retornar para casa para o jantar, um grande lobo aparece e começa a persegui-lo. O menino corre em direção a uma faixa estreita de terra que cruza um lago antes de o lobo pular sobre ele. Rapidamente, o lobo o alcança e o mata com uma mordida no pescoço. O lobo arrasta o corpo para a floresta e o devora completamente, exceto pelo pé e pela cabeça, que foram encontrados mais tarde por sua mãe no grupo de busca. Cerca de uma semana depois, Lorraine, de 9 anos, liderava um grupo de colegas de classe quando voltavam da escola. Um lobo aparece de repente e pula sobre a cerca circundante, indo em direção ao grupo de crianças. Ele se concentra imediatamente em Lorraine, morde e a arrasta para um monte de neve. O lobo tenta pegá-la pelo pescoço e sacudi-la até a morte, como havia feito anteriormente com outras crianças. Mas Lorraine estava usando um cachecol muito grosso que o lobo lutava para enrolar em suas mandíbulas. Lorraine relatou depois que o lobo pressionava a orelha contra o peito dela durante o ataque, como se estivesse verificando se ela ainda estava respirando. Aparentemente, se ela se movesse ou respirasse, o lobo voltaria a atacá-la. Após algumas tentativas, ela decidiu fingir estar morta enquanto prendia a respiração. Felizmente, um homem chamado Robson assustou o lobo gritando com ele. Sentindo-se em menor número diante do crescente número de moradores que corriam para a cena, o lobo voltou correndo para a floresta e abandonou sua presa. Quando Lorraine tentou ficar de pé, ela desabou de volta ao chão devido à fratura de sua perna pelas poderosas mandíbulas do lobo durante o ataque. Robson a carregou de volta para sua mãe, onde ela continuou vivendo, carregando as cicatrizes no rosto e na perna como um lembrete constante do que poderia ter sido facilmente um ataque fatal de lobo. O governo local em Truro decide armar armadilhas com veneno por toda a floresta para matar os lobos. Os ataques estavam se tornando um problema tão grande que até distribuíram rifles para quem estivesse disposto a caçar os lobos assassinos. Felizmente, não houve outras fatalidades ou ataques causados pelo lobo pelo restante daquele ano. Até agora, ocorreram 9 ataques fatais de lobos a crianças em 6 meses. No entanto, os próximos 2 meses sem ataques foram apenas a calmaria antes da tempestade. Caçadores profissionais perseguem os lobos durante todo o inverno, mas são superados e não têm sucesso. Depois de meses de caça, eles não conseguem matar nenhum deles, mas milagrosamente parece que eles foram afugentados. Nenhum ataque ou avistamento do lobo foi relatado por meses. No entanto, assim que os medos dos moradores começaram a desaparecer na primavera de 15 de maio de 1881, Michael, de 7 anos, estava ajudando nas tarefas cortando lenha no acampamento, quando sua mãe olhou pela janela do carro e viu um lobo atacando-o. Ela correu imediatamente tentando ajudar seu filho, mas quando chegou, o lobo já havia carregado seu corpo sem vida para a floresta e fora de vista. Os vizinhos imediatamente formaram um grupo de resgate e rastrearam o lobo por vários quilômetros. As calças de Michael foram encontradas mais tarde durante a busca, completamente rasgadas e ensanguentadas. Em 25 de julho, Michael Arma, de 9 anos, saiu para colher frutas com seu irmãozinho bem à sua frente. Um lobo solitário aparece imediatamente e ataca e mata Michael.
O lobo arrasta seu corpo para longe e o esconde no pântano, assim como os dois antes dele. Felizmente, seu irmãozinho não fica ferido e corre para casa para comunicar a trágica notícia aos pais. Apenas 10 dias depois, em 4 de agosto, o pequeno Aderman Conrad, de 3 anos, estava deitado no quintal. Suas irmãs e irmãos mais velhos o observavam pela janela quando testemunharam um lobo se aproximando de sua casa pela estrada. O lobo pula a cerca com facilidade, agarra Aderman em suas mandíbulas antes de pular de volta sobre a cerca com o menino e desaparecer na floresta. Apenas 4 dias depois, em 8 de agosto, Connor, de 9 anos, estava cuidando do rebanho de gado de sua família com sua irmã de 10 anos, conduzindo os animais por uma trilha na floresta. Um lobo subitamente saltou para as costas de Connor, agarrou a parte de trás do seu pescoço com os dentes e a matou antes de levar seu corpo para consumir parcialmente. O pai encontrou seus restos cerca de 3 semanas depois, em 28 de agosto. Em 15 de setembro, Richard Loren, de 5 anos, estava sendo observado por sua mãe enquanto brincava no quintal. Ela testemunhou um lobo se aproximando de seu filho, mas antes que ela pudesse reagir, o lobo o atacou e o matou antes de partir com seu corpo. Ela correu desesperadamente atrás do lobo, que agora corria em direção às árvores, mas era tarde demais. O lobo drasticamente ultrapassou-a, e em 1 minuto, o lobo e seu filho haviam desaparecido. Após uma busca de 5 dias, os socorristas encontraram o corpo de Richard escondido ao lado de um pântano na floresta. A erradicação de lobos tornou-se uma prioridade, e é apenas uma questão de tempo antes que o próximo ataque de lobo leve a outra pessoa. Última história. O leão. Os leões são predadores fortes, calculistas e extremamente inteligentes. Como trabalham em grupo, conseguem capturar suas presas. Seu cardápio é bem variado, consomem animais pequenos e podem consumir animais maiores do que eles. Nós seres humanos fazemos parte da sua dieta. É um fato real, que se iniciou no ano de 1898, em um país localizado no leste da África, Quênia. Tudo começou quando o Império Britânico deu início a uma construção de uma ferrovia na região oeste do Quênia. A ideia era fazer conexão com Moçambique na costa do Quênia até o Oceano Índico. As obras se iniciaram em abril, sobre o Rio de Sal. O projeto era comandado pelo coronel John Henry Petersey. Quando a obra deu início, 2 leões machos começaram a aterrorizar os trabalhadores. Foram 9 meses de muito medo e noites sem dormir e era muita agonia. Ao anoitecer, os leões ficavam à espreita no acampamento e atacavam arrastando para a vegetação e assim os devoravam. Para se defender, os trabalhadores faziam fogueiras ao redor do acampamento e colocavam cercas vivas compostas de ramos de árvores na esperança de espantar os 2 leões. Mas eles não tinham sucesso, pois os leões, muito inteligentes, pulavam fogo e passavam por debaixo das cercas. Ao verem que os leões não pararam os ataques, os trabalhadores abandonaram seus postos, causando prejuízo à obra. Sem saída, o coronel responsável pelo projeto começou a espalhar armadilha pelo acampamento tentando emboscar os leões durante a noite. O coronel ficava de tocaia em cima das árvores e os leões nunca voltavam a caçar no mesmo lugar e sempre conseguia fugir das armadilhas. Todos diziam que eles não eram leões normais e possuíam uma inteligência fora do normal. Os moradores e trabalhadores passaram a chamar eles de a sombra e a escuridão, pois acreditava que seu comportamento era assombroso, como se estivessem tomados por um espírito maligno que habitava na região, e ninguém conseguia entender porque os animais queriam comer apenas carne humana. Mas com o tempo, especialistas concluíram que tudo aquilo aconteceu graças à saúde dentária dos animais que não estavam em boas condições. Por essa razão, os leões,
decidiram atacar presas com carne macia, resultando todos os ataques contra os trabalhadores. Depois de longas semanas e muitas tentativas mal-sucedidas, o coronel finalmente conseguiu matar o primeiro leão no dia 9 de dezembro de 1898. E após 20 dias depois, ele conseguiu matar o segundo e felino. O primeiro leão media cerca de 2,95 de comprimento, do focinho até a sua cauda, e foram precisos 8 homens para carregar o animal até o acampamento. O coronel relatou que atirou com seu rifle, ferindo gravemente na perna, mas ainda assim ele conseguiu fugir. Foi durante a noite que o coronel avistou o leão procurando por ele, e finalmente conseguiu feri-lo novamente, com um tiro no peito. O segundo leão foi mais difícil, pois foram precisos 9 tiros para abater o animal. O tiro certeiro responsável pelo falecimento do leão foi o que atingiu a sua cabeça. Não se sabe ao certo o total de pessoas assassinadas por eles, mas estima-se que foram cerca de 130 vítimas. Em meio às vastas savanas africanas, os leões, conhecidos por sua imponência e comportamento selvagem, ganham destaque como predadores de elite. No entanto, o que acontece quando os destinos humanos se entrelaçam com esses majestosos animais? Prepare-se para uma narrativa intensa e visceral, baseada em fatos reais, que revela relatos impactantes de sobrevivência e tragédia. Acompanhe de perto a angustiante realidade de uma família, em experiências verídicas, foram atacados e devorados por leões enquanto se encontravam dentro de seus veículos. Primeira história. No coração da África do Sul, a vasta e selvagem paisagem atraía aventureiros e entusiastas da natureza. Era o ano de 2020, um período em que o fascínio pela natureza selvagem divergia com os riscos perigosos que ela apresentava. Nesse cenário, longe das reservas e no meio das extensões naturais do país, Rebecca e seu marido Carlos se viram envolvidos em uma saga que mudaria suas vidas. Rebecca, uma enfermeira de 35 anos, e Carlos, um professor de 37 anos, eram residentes de uma cidade às margens da natureza selvagem. O amor deles pela natureza sempre os atraiu para explorar o exterior, mas sua excursão tomou um rumo assustador naquele dia específico de janeiro. Enquanto dirigiam pelas áreas remotas da natureza selvagem, Rebecca sentiu uma dor abdominal súbita e intensa, obrigando Carlos a se apressar em direção ao hospital mais próximo. Carlos, preocupado e focado, dirigia pelas estradas com rapidez. No entanto, o destino tinha outros planos. O carro dele saiu da estrada em um cruel golpe do destino, colidindo com uma árvore. O impacto foi devastador, deixando o veículo amassado e o casal preso dentro. Na sequência do acidente, a situação deles piorou. A escuridão envolveu o parque quando a noite chegou, transformando-o em um domínio onde os predadores reinavam. Para o horror deles, encontram-se cercados por um bando de leões, os majestosos leões, símbolos de força e poder. Os rugidos ecoavam à noite. Apesar de suas lesões, Rebecca permanecia consciente, deitada em agonia com múltiplas fraturas e lacerações profundas. As esperanças do casal por socorro diminuíram à medida que as horas passavam. Eles estavam isolados. Eles não haviam contado a ninguém sobre sua viagem improvisada para o hospital. Carlos, embora ileso, estava paralisado pela situação, incapaz de deixar o lado de sua esposa ou buscar ajuda. A presença dos leões a poucos metros de seu carro era uma ameaça constante. O sangue de Rebecca, escorrendo de suas feridas, parecia um convite aberto para as feras que rondavam. Seu medo era palpável enquanto sussurrava para Carlos: "E se vamos morrer juntos." O casal, unido pelo amor e enfrentando a morte, se preparava para o pior. Ao longo da noite, os sons do mato africano estavam ecoando. Os rugidos dos leões, tão majestosos em outras circunstâncias, agora sinalizam perigo iminente. Os pensamentos de Rebecca estavam a 1000 por hora, a vida que ainda tinha para viver e o amor que sentia por sua família. Agarrando-se à vida, ela orava fervorosamente, buscando calor e força de dentro. Carlos, um homem prático, era assombrado por pensamentos de hienas e outros predadores que poderiam ser atraídos pela cena. Ele sabia que o lado aberto do carro,
onde Rebeca estava era vulnerável, era uma isca irresistível. O casal podia ouvir os leões por perto. Seus rugidos eram um lembrete arrepiante de sua situação precária, conforme o amanhecer se aproximava. Trazendo consigo a promessa de resgate, Rebeca e Carlos permaneceram presos dentro do carro, cercados pelas forças indomáveis da natureza. Seu calvário foi um testemunho da imprevisibilidade da vida selvagem, é a diferença entre a vida e a morte no coração do mato africano. Os leões, estimulados pelo cheiro de sangue e pela vulnerabilidade do casal, se aproximavam dos destroços. O coração de Rebeca pulsava contra seu peito, cada rugido soando como um prenúncio da morte. Desesperado, Carlos tentou proteger sua esposa, sabendo muito bem da futilidade de suas ações contra esses formidáveis predadores. De repente, o inimaginável aconteceu. Um leão, seus olhos refletindo uma mistura de curiosidade e fome, se aproximou do lado aberto do carro. Com um movimento rápido, alcançou e prendeu suas mandíbulas ao redor da perna de Rebeca. A dor era excruciante enquanto o leão puxava, tentando arrastá-la para fora dos destroços. Rebeca gritou, o som perfurando era alto. Um apelo desesperado por misericórdia da natureza impulsionado pela adrenalina e pelo amor, Carlos lutou em uma tentativa frenética de salvar sua esposa. Ele agarrou qualquer coisa ao alcance, golpeando o leão com uma ferocidade que ele nunca soube possuir. Milagrosamente, o leão soltou sua presa, recuando para o mato com um rosnado de frustração. Naquele momento crítico, o som de um veículo se aproximou. Era uma patrulha de guardas florestais, atraída pelos ruídos incomuns. Eles rapidamente avaliaram a situação, afastando os predadores remanescentes com barulhos altos e sinalizadores. Os guardas florestais, experientes em sobrevivência na selva, prestaram rapidamente os primeiros socorros ao casal, concentrando-se nas graves lesões de Rebeca, enquanto aguardavam a chegada de uma equipe de evacuação médica. Os guardas mantiveram a vigilância, garantindo que os leões não retornassem. Rebeca, embora gravemente ferida, estava consciente. Seu alívio por ser resgatada era grande, mas a gravidade de sua condição era séria. A equipe médica chegou logo após, transportando-a de helicóptero para o hospital mais próximo para cirurgia de emergência. O ataque deixou Rebeca em estado crítico, ela havia perdido uma quantidade significativa de sangue, e suas lesões eram graves. Os médicos trabalhavam incansavelmente, mas os danos eram extensos. Apesar de seus melhores esforços, Rebeca sucumbiu às suas lesões, falecendo no hospital cercada por seus entes queridos. Carlos, que sobreviveu ileso fisicamente, ficou para lidar com a perda de sua amada esposa e as memórias traumáticas daquela noite horripilante. O incidente alertou toda a comunidade local e além, destacando os perigos dos encontros entre humanos e a vida selvagem e a natureza imprevisível dos animais selvagens. As autoridades emitiram uma declaração expressando condolências à família, reforçando a necessidade de preparação para emergências e a importância de respeitar a vida selvagem em seu habitat. A história do encontro de Rebeca e Carlos com os leões tornou-se um triste lembrete do frágil equilíbrio entre humanos e natureza. Ela enfatizou a necessidade de respeito e cautela na natureza, onde a linha entre admiração e perigo muitas vezes é um problema a ser respeitado. Carlos, após a trágica morte de Rebeca em um encontro com leões na África do Sul, funda uma organização para conscientizar sobre os perigos da interação humana com a vida selvagem. Essa iniciativa colabora com autoridades locais para implementar medidas de segurança e educa comunidades sobre precauções ao explorar áreas remotas. A tragédia destaca globalmente a necessidade de equilíbrio entre a exploração humana e a preservação da natureza. Carlos, dedicado à causa, transforma a dor em paixão, garantindo que o legado de Rebeca inspire uma coexistência respeitosa entre humanos e a vida selvagem. O texto destaca a importância da consciência e responsabilidade na preservação ambiental. Segunda história. Renomados por sua imponente presença e comportamento selvagem, os leões têm perambulado pelas savanas africanas. No entanto, o que ocorre quando os destinos humanos se entrelaçam com esses predadores de elite? Acompanhe relatos impactantes de situações de sobrevivência e tragédia, nas quais essas formidáveis criaturas convertem veículos em territórios de caça.
Sintonize para vivenciar a realidade angustiante de dois indivíduos que foram atacados e devorados por leões enquanto estavam dentro de seus carros. Nas deslumbrantes paisagens da reserva do Vale Kijani, no Quênia, a grandiosidade da natureza desdobrava-se em toda a sua glória indomada. No ano de 2010, a família Juma embarcou no que deveria ser a aventura de suas vidas. Composta por Abdallah, um fotógrafo de vida selvagem de 38 anos, sua esposa Amara, uma professora de 37 anos, e seus dois filhos, Danso de 12 anos e Aina de 9 anos, os Juma foram atraídos do Reino Unido para o Quênia pelas histórias cativantes de sua beleza deslumbrante e diversidade de vida selvagem. Abdallah, apaixonado por capturar as maravilhas do mundo natural através de sua lente, sempre sonhou em testemunhar os majestosos leões de Kijani. Amara, com sua paixão pelo ensino, ansiava proporcionar uma educação única aos filhos no coração da África. Danso e Aina, repletos de entusiasmo juvenil, mal podiam esperar para ver os animais que conheciam apenas pelos livros. A reserva do Vale Kijani era conhecida por seu ecossistema diversificado, que variava de savanas secas a pântanos úmidos, e por ser um santuário para alguns dos animais mais icônicos da África. Entre eles, destacavam-se elefantes, zebras, girafas e, notavelmente, uma população significativa de leões. Embora fossem uma grande atração turística, esses leões eram criaturas selvagens e imprevisíveis, poderosas e majestosas, que percorriam seu território com uma atitude régia, exigindo respeito e cautela de todos que adentravam seu domínio. Na manhã de 20 de setembro, a família Juma partiu em seu carro alugado, equipado com câmeras e binóculos, seus corações cheios de expectativa. Abdallah havia traçado um percurso para levá-los por alguns dos pontos mais pitorescos da reserva, na esperança de encontrar os leões a uma distância segura. A excitação da família era palpável enquanto dirigiam pela reserva, maravilhados com a abundância de vida selvagem e a beleza pura da paisagem queniana. À medida que o sol começava a mergulhar em direção ao horizonte, pintando o céu em tons de laranja e roxo, eles se encontraram em uma parte remota da reserva. Foi aqui que sua aventura dos sonhos tomou um rumo aterrorizante. Sem saber, haviam se aproximado de um bando de leões conhecidos pelos guardas locais como particularmente assertivos e protetores de seu território. Sem aviso, um bando de leões conhecido por sua assertividade e natureza territorial emergiu de sua emboscada. Agora, pegos de surpresa, congelaram de choque. Antes que pudessem reagir, um dos leões, um macho, investiu contra o veículo com uma velocidade surpreendente. Em questão de segundos, o leão alcançou o carro com um salto poderoso, do lado onde Danso estava. Suas garras arranharam o metal da janela parcialmente aberta para uma visão melhor, tornando-se o ponto vulnerável. A cabeça maciça e as patas dianteiras do leão entraram pela abertura, suas mandíbulas estalando a poucos centímetros de Danso. O menino, paralisado de medo, não pôde fazer nada enquanto os dentes do leão encontravam seu braço, puxando-o com uma força aterrorizante contra a janela. Abdallah e Amara gritaram, tentando puxar Danso de volta, mas a garra do leão era firme demais. Aina, testemunhando o horror, começou a soluçar incontrolavelmente. Fora do carro, o restante do bando circulava, seus rugidos enchendo o ar e acrescentando ao caos e pânico dentro do veículo. Em uma tentativa desesperada de salvar o filho, Abdallah buzinou repetidamente na esperança de assustar o leão, mas o predador, impulsionado por instinto e pela emoção da caça, permaneceu agarrado, infligindo ferimentos graves a Danso. Com uma onda de ferocidade maternal, Amara pegou um tripé de câmera e começou a bater no leão, tentando forçá-lo a soltar seu filho. O animal, surpreendido pelo contra-ataque repentino, soltou momentaneamente sua presa, permitindo que Abdallah puxasse Danso para longe da boca da morte. Com Danso livre, mas gravemente ferido, Abdallah acelerou o carro o máximo que conseguiu, tentando distanciar-se dos leões. O bando, com seu ataque frustrado, recuou lentamente para o matagal. Estava ficando tarde e eles precisam ser rápidos.
A família, em choque e com Danço sangrando, correu para a instalação médica mais próxima. Suas férias foram esquecidas diante desse desafio de vida. As lesões de Danço eram graves, com lacerações profundas e um braço gravemente mutilado, mas ele estava vivo. Os pais sofreram ferimentos leves em sua luta desesperada para salvar o filho. O que se seguiu ao aterrorizante ataque de leão à família Juma ecoou muito além dos limites de seu veículo e da vastidão da reserva do Vale Kijani no Quênia. Ao chegar ao hospital, Danço foi imediatamente levado para cuidados de emergência. A equipe médica trabalhou incansavelmente para tratar suas extensas feridas, uma prova do poder letal do leão. Seus pais, Abdallah e Amara, embora fisicamente menos feridos, estavam mental e emocionalmente destroçados. Aina, a filha, estava em choque por ter testemunhado o aterrorizante episódio diante de seus olhos jovens. A notícia do ataque se espalhou rapidamente, chamando a atenção das autoridades locais, conservacionistas da vida selvagem e da mídia global. Surgiram perguntas sobre as medidas de segurança no local e o aumento da incidência de conflitos entre humanos e a vida selvagem na região. Os oficiais do parque foram alvo de escrutínio enquanto se esforçavam para garantir que tal incidente não se repetiria. Reforçaram a importância de seguir as diretrizes de segurança dentro da reserva, especialmente a regra crucial de manter as janelas totalmente fechadas quando próximas à vida selvagem perigosa. A reserva do Vale Kijani implementou regulamentações mais rígidas e aumentou as patrulhas na sequência do ataque. Campanhas educacionais foram lançadas para informar os visitantes sobre o comportamento dos leões e a importância de respeitar os espaços desses animais majestosos, mas potencialmente perigosos. Quanto ao bando de leões envolvido no ataque, eles continuaram percorrendo as vastas paisagens da reserva do Vale Kijani. Para a família, sua jornada ao Quênia havia se transformado em um sonho tornado pesadelo, uma lição clara sobre o poder e a imprevisibilidade do mundo natural. Esta história, baseada em eventos reais, ressalta os desafios e perigos de explorar os habitats desses predadores majestosos, enfatizando a importância da coexistência pacífica e do respeito às diretrizes de segurança. Se você ficou intrigado com essa história real, queremos saber se deseja mais relatos envolventes de encontros entre humanos e a vida selvagem. Compartilhe sua opinião sobre a possibilidade de explorarmos mais narrativas que revelam a complexidade e beleza do mundo natural.